Bom dia, gente. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o pensamento de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Ele vai falar sobre a questão da desigualdade social, ele vai dizer o que é a desigualdade social, né? E o que é a desigualdade natural. E nós vamos começar hoje a trabalhar alguns conceitos dele para poder entender como ele vê o homem em sociedade, né? Para ele, como esse homem age em sociedade. E aí eu coloquei aqui para vocês alguns conceitos, né, do Rousseau que ele vai tratar nas suas obras. Primeiro, a gente precisa entender que Rousseau e Hobbes ele tem uma coisa em comum, que os dois eles vão entender a natureza, né, o ser humano. Ele vai entender que esse ser humano ele é movido pelo impulso de conservação, ou seja, esse ser humano é movido pela capacidade de se manter em sociedade, né, de se manter vivo em sociedade. Para Rousseau, vaidade, ambição e agressividade, eles são traços de perversão da natureza humana nas condições da vida civilizada. Então, diferente de Hobbes, ele não vê o ser humano como algo em sua índole mal, né, que nasceu mal. Para ele, essas características de vaidade, ambição, agressividade, elas passam a aparecer no ser humano a partir do momento em que ele entra numa vida civilizada. Por isso, ele critica a sociedade civilizada, né? Então, ele vai criticar essa sociedade falando, né, que essa vaidade, essa ambição, essa agressividade são características de um ser humano que está inserido numa sociedade, que o ser humano ele não nasce assim, né? Ele vai exaltar o que a gente chama da hipotética condição da natureza humana, ou o hipotético estado de natureza, né? Que é o conceito de uma natureza humana insocial, ou seja, esse ser humano, ele ele era bom, ele nasce bom, ele vive bem antes de uma sociedade. E aí ele até fala uma frase, né? Como seríamos se não fôssemos submetidos às influências da vida em sociedade? Para ele, o ser humano, quando ele não é submetido à vida em sociedade, ele vive muito bem, porque o ser humano ele é dotado de um amor de si, de uma conservação, de uma liberdade, de uma perfectibilidade que faz com que esse ser humano seja bom. Então, o ser humano natural, ele é movido pelo impulso de conservação, né, por se manter, e esse impulso de conservação leva ao amor a si e à consideração, que a gente vai falar mais na frente. Para a gente entender esse amor a si, né, que é um sentimento natural de conservação à vida, e a comiseração, que é depois do que o natural, que o ser humano se identifica com todos os seres vivos, especialmente com sua espécie. Então, nós vamos dizer que para ele, esse ser humano é dotado do amor em si, consideração, liberdade e perfectibilidade. A preservação de si não pressupõe na destruição do outro. Então, esse aí é mais um pensamento contrário ao pensamento de Hobbes. Para ele, eu não preciso destruir o outro para que eu preserve a minha vida. E essa preservação da vida traz o amor de si. O que é esse amor de si? Esse amor de si é o sentimento natural de preservação, né? O ser humano ele vai viver em harmonia e em satisfação dos seus desejos sem ter que ferir o outro para isso, né? É quando ele tem compaixão pelo outro, né? Ele tem compaixão, tem piedade pelo outro. Então ele vai viver, né, com um sentimento natural de preservação, mas isso não significa que para ele se preservar, ele precisa atacar o outro, como dizia Thomas Hobbes, né? E esse amor de si leva à comiseração, que é a compaixão e a piedade. Essa compaixão e a piedade faz com que esse ser humano ele traga para si as dores do outro, né? Com que ele se espelhe na dor do outro para que ele não faça mal ao outro. E Hobbes também vai definir o ser humano de duas maneiras, como a humanidade natural. Essa humanidade natural é esse ser humano que vai anteceder a dimensão moral, ou seja, não existe para esse ser humano valores e normas que regulem a sua ação.
e o ser amoral, que é aquele que desconhece os princípios da conduta do bem e do mal. Seria o ser em sociedade, né, que pratica algo ruim. Esse ser, para ele, é um ser amoral. Apesar dele conhecer esses princípios da conduta do bem e do mal, né, ele pratica outras maneiras. Então, para ele, surge aí o conceito do bom selvagem, que é o conceito mais conhecido de Thomas Hobbes. Para ele, esse bom selvagem é o seguinte: é um ser humano que ele é dotado de bondade, né? Que não vai tomar nenhuma atitude que seja contrária à vida dos membros da sua espécie. Esse ser humano, ele tem um sentimento natural de compaixão pelos seres humanos e sofre pela dor dos seus semelhantes. Por isso, para ele, o bom selvagem, né, é uma pessoa boa. Selvagem é porque ele não está inserido nas regras, mas, mesmo não estando inserido nas regras, ele vai fazer de tudo para que ele não prejudique a sua própria espécie, né? E ele sofre com a dor de seus semelhantes. E para ele critica a civilização por causa do que a gente chama de amor de si, cossimeração, liberdade e perfectabilidade. E aí a gente vai explicar cada um deles. E aí ele lança a seguinte frase: se o ser humano natural é bom, por que ele se transforma num indivíduo egoísta em sociedade? A gente pode perceber, né, que Rousseau ele critica muito o ser humano em sociedade. Para ele, o ser humano ele passa a ser mal a partir do momento que ele está inserido em uma sociedade, tá? Então a gente vai definir aí cada um deles. Primeiro a gente vai definir o conceito de liberdade e perfectabilidade. A liberdade é uma decisão que torna o sujeito livre. Essa decisão ela só pode ser tomada, é uma natural, né? É natural do ser humano, porque o ser humano ele é dotado de consciência, né? Então, por exemplo, os animais, eles têm uma rigidez de comportamento. Essa rigidez de comportamento faz com que ele age através dos seus instintos, né, ou ações, mas ele não exprime uma decisão particular consciente. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente está falando de uma decisão consciente de um ser humano, né? Esse ser humano, ele além de ser criado, né, ele pode ser guiado por instintos, mas ele controla os seus impulsos, né? Então, dessa forma, ele tem o seu poder de decisão que é contemplado pela sua própria liberdade. A perfectabilidade, por sua vez, é um desdobramento da liberdade. Como isso se torna? É através do livre-arbítrio humano. Ele vai diversificar o comportamento para a satisfação dos instintos. Então, ou seja, através disso, há um repertório de conhecimento que os seres humanos transformam a sua natureza interior e exterior. A perfectabilidade, ela é a tendência humana ao progresso, ao aprimoramento do controle, do seu controle sobre o mundo, né? E essa combinação de liberdade e perfectabilidade constitui no que a gente chama do diferencial do ser humano. O livre-arbítrio é a propensão de se aperfeiçoar, né, pela natureza humana. E esse aperfeiçoamento faz com que a gente gere a sociedade civilizada, tá? Para Rousseau, essa passagem do estado de natureza para o estado de civilização, a partir do momento em que o homem toma essa consciência, né? Ele tem esse livre-arbítrio, ele pode se aperfeiçoar na vida e aí ele se perde, fazendo com que haja a chamada sociedade civilizada, tá? Então, para ele, há esse conceito, a sociedade civilizada, ela começa a acontecer a partir de que você dá esse livre-arbítrio, que é o diferencial do ser humano, e aí ele começa a se aperfeiçoar nesse livre-arbítrio. Para ele, a sociedade humana natural, na vida civilizada, afirma o surgimento da propriedade privada, que é um dos grandes, para ele é um dos grandes problemas em sociedade, que causa a desigualdade social.